Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 31 de agosto de 2022, uma quarta-feira, 19 horas e 30 minutos aqui na cidade de Jaú. E nós estamos estudando, no referido livro, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, item 1, finalidade da encarnação. A questão é de número 132. Podemos começar? Vamos lá. Vamos lá. Questão 132. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a maneira essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus e, dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. A gente precisa dar uma esmiuçada nessa resposta aqui, porque ela contém muitos ensinamentos. Vicissitudes são dificuldades circunstanciais, geradas pela circunstância. Isso que são as vicissitudes, né, que nós enfrentamos. São as atribulações de uma situação de aflição, né? Isso que é vicissitude. Então, é isso que nós enfrentamos aqui neste mundo. Ele diz aqui que Deus impõe a encarnação a fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então, é preciso entender bem aquilo que está colocado aqui, porque depende do tradutor, como ele traduziu aqui a intenção da ideia dos espíritos. Porque, na realidade, a maior parte, depois de estudar a obra de Kardec, até a Gênese, né, e ler a Revista Espírita, embora a Revista Espírita não faça parte das obras fundamentais, obra fundamental é aquela que passou pelo crivo do controle universal do ensinamento dos espíritos, né? Então, aquelas que passaram por esse crivo foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Todas as outras não passaram por esse crivo. Eram ensaios feitos por Kardec, né? Algumas revelações que ele mesmo colocou nessas obras, mas que não passaram por essa rigorosa seleção que Kardec fez, por esse controle rigoroso que ele fez do ensinamento dos espíritos. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Quem quiser saber a respeito desse assunto, é só ir lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e procurar. Está na introdução. Controle universal do ensinamento dos espíritos. É muito importante saber disso, porque isso vai dar um parâmetro para nós da responsabilidade com que Kardec lidou com esses ensinamentos. Não foi uma coisa aleatória. Não foi um médium e um espírito. Não veio do pensamento de Kardec, aquilo que está escrito nas obras básicas, que alguns gostam de chamar de fundamental, que é a mesma coisa. Não é? Não foi da cabeça dele. Muito pelo contrário. Muitas vezes ele diz assim, eu pensava de maneira oposta. Eu pensava de maneira diferente. E os espíritos vieram me mostrar que não era assim. Você está errado. Muitas vezes eles falaram assim para Kardec. Né? Você está errado, não é assim como você está pensando. E só nesse ponto, Luiz, desculpa só fazer uma colocação. E nesse ponto é muito importante que haja
uma compreensão por parte de quem está estudando ou de quem está começando a estudar o Espiritismo, a tentar compreender o Espiritismo. Quando existe um controle universal, que é o que você acabou de detalhar, onde vários espíritos, através de vários médios, receberam as mesmas perguntas e respostas que, portanto, vieram de várias fontes, e aí houve o controle, né, porque você teve a comparação das respostas para dizer isso isso procede, isso não procede. A grande diferença do controle para uma obra de ficção. Essa é a grande diferença, né? Porque Kardec, lá, quando ele descreve como foi feito esse controle, ele diz assim: nós mantínhamos contato com mais de 1000 grupos espíritos pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, na Bahia. Aqui no Brasil também mantinha contato com esse grupo aqui do Brasil. Ele cita isso na Revista Espírita, né? Cita o nome do grupo, cita o nome do dirigente do grupo, etc. Então, esse controle não foi aleatório, não foi uma coisa da cabeça dele, foi uma coisa rigorosa, uma seleção rigorosa, um trabalho muito grande por parte de Kardec, né, que teve o trabalho de receber, analisar, colocar em ordem, né, catalogar cada uma dessas correspondências e fazer a comparação, né, dessas respostas, porque não eram as mesmas perguntas e as mesmas respostas, eram perguntas semelhantes com respostas que tinham mais ou menos o mesmo teor daquelas que ele recebeu. Foi essa comparação que ele fez, né? Por exemplo, essa mesma pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Olha lá, um grupo qualquer lá na Rússia, né? Naquela época era a Rússia, não era a União Soviética, agora voltou a ser Rússia novamente, né? Lá na Rússia alguém perguntou: por que os espíritos reencarnam? Qual é o propósito? Não é a mesma pergunta, mas é bastante semelhante. Tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E os espíritos responderam de forma semelhante também. Por isso que ele pôde dar foro de veracidade para a pergunta que ele fez e para a resposta que ele recebeu. Porque em comparação com as respostas do mundo inteiro, peraí, isso é igual, o mesmo espírito que está se manifestando aqui, o mesmo grupo de espíritos estão se manifestando aqui, estão se manifestando em outros lugares também. Os mesmos espíritos superiores que estão se manifestando aqui estão mandando agentes desses espíritos para todos os lugares no mundo inteiro ensinar ao mesmo tempo a mesma coisa. Porque não há exclusividade de ninguém em relação à doutrina espírita. Lê do engano aquele que pensa que o Brasil tem a exclusividade no ensinamento dos espíritos. Lê do engano, e há muita gente que prega isso, que se não fosse o Brasil, o espiritismo não tinha desaparecido. Isso é uma falácia, isso é um ufanismo, né? Um ufanismo de brasileiros que acham que o Brasil realmente é o coração do mundo e a pátria do evangelho. Tem características muito diferentes dos outros países do mundo. Aqui a solidariedade, a bondade que caracteriza o nosso povo, a fraternidade que caracteriza o nosso povo, o acolhimento de pessoas de outros países, tudo isso caracteriza o nosso país. Isso é uma verdade inconteste. Já tive provas de pessoas de outros países, um italiano, por exemplo, com quem eu estava, que tinha viajado os 5 continentes e nunca havia visto um povo semelhante ao nosso. Foi por época do incêndio do Joelma, em São Paulo, na capital. Eu morava lá naquela época, eu sou de lá, morava lá naquela época. E ele falou que nunca havia visto. Ele falou isso em italiano, e como eu entendo um pouquinho de italiano, eu compreendi tudo aquilo que ele estava falando. E eu fiquei muito surpreso com aquilo que ele falou, porque ele falou: eu viajei os 5 continentes, eu nunca vi povo tão solidário. E todo mundo correu para o Vale do Anhangabaú para doar sangue naquela oportunidade, né? Então, é uma característica do nosso povo. Agora, dizer que o espiritismo é exclusividade do Brasil, isso é mentira. Os espíritos se manifestam onde eles querem, no lugar que for necessário, com as pessoas que forem necessárias se manifestar, né? Então, este é o controle universal do ensinamento dos espíritos feito por Kardec,
que dá para nós a segurança, não é, daquilo que aqui está escrito, da qualidade daquilo que aqui está escrito, que não veio da cabeça de Kardec, embora ele tivesse muita capacidade, não é, um professor, um pedagogo, não é, com muita capacidade de ensinar, mas que não veio da cabeça dele. Tanto que ele usa esse pseudônimo de Allan Kardec para não fazer confusão com as obras de Hippolyte Léon Denis Rivail, que gozava de um prestígio enorme na França daquela época. Especialmente em Paris. O governo francês pediu para Kardec escrever obras ensinando francês para as crianças, facilitando o ensinamento da língua, a gramática da língua, etc. Então, ele não queria que se confundisse a obra do Hippolyte Léon Denis Rivail com a obra de Allan Kardec. Porque se ele lançasse as obras dele com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail, ia estourar na França de uma maneira muito grande, muito profunda, arrasadora. Só que ia durar um tempo só. A partir do momento que Hippolyte Léon Denis Rivail deixasse de existir, as obras também cairiam no esquecimento. Enquanto que, como Allan Kardec, avisando que a obra não era dele, mas sim dos espíritos, essas obras permanecem até hoje. E nós damos a ela a importância devida. Não é? Mas como eu vinha voltando naquilo que eu estava falando, desculpa eu ter me estendido, porque é uma coisa importante da gente saber. Na realidade, a encarnação, ela, de certa forma, é imposta. De certa forma, porque chega um momento de encarnar, os espíritos dizem assim, é como quando nós nos aproximamos de um lugar quente, de um fogão, por exemplo, a gente sente aquele calor, se você tiver de costas, você não sabe de onde vem, mas você sabe que aquele calor está ali, está presente. Então, quando o espírito tem que encarnar, não tem como, ele vai reencarnar. Malgrado a vontade dele, o desejo de encarnar ou não, ele vai reencarnar. Então, ela é imposta em termos, porque há espíritos que pedem para reencarnar, e a maioria deles. A maioria entende a necessidade da encarnação e pede para encarnar ou para reencarnar. Encarnar quando é a primeira vez no planeta, ou reencarnar quando já é da segunda vez para frente, então é reencarnar. Né? Então, é relativa essa afirmação que é imposta. Né? Ele diz que para uns é expiação e para outros uma missão. Olha, entendendo que missão somente os espíritos superiores têm, nós, na maioria das vezes, não temos missão. Nós temos tarefas que, na maior parte das vezes, é muito mal cumprida, é muito mal realizada. Porque os espíritos da nossa ordem, da ordem dos espíritos imperfeitos, somos irresponsáveis e não encaramos com a devida responsabilidade as tarefas que temos que cumprir aqui na Terra. Por exemplo, a missão da paternidade. Não é? A maioria não encara com a responsabilidade necessária. Eles aqui, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Ora, devem sofrer, vírgula, porque depende do posicionamento de cada um diante da vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo daquilo que eu estou falando. Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, foi informado que em outra encarnação ele havia sido um sacerdote druida. Se vocês digitarem lá no Google, nosso professor universal agora, né? No Google, druida ou sacerdote druida, vocês vão, eu já fiz isso, por isso que eu estou reportando. Eles vão informar lá que para ser um sacerdote druida, você tinha que estudar no mínimo 20 anos. 20 anos. Uma das matérias a qual o sacerdote era submetido era de aprender a resistir à dor. Então, por aí, a gente percebe que a vicissitude da vida, da encarnação, da vida material, ela é relativa àqueles que têm uma resistência maior à dor
e aqueles que se dobram a ela. Quem se dobra a ela sofre duas vezes. Sofre a dor e sofre a sensibilidade a qual ele se deixa submeter. Então veja que para ser um sacerdote druida, você tinha que aprender a resistir à dor. Não é? Então, por quê? Porque você aprendendo a resistir à dor, você sofre muito menos. Pelo contrário, você passa a fazer uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, que é acreditar em si mesmo. A maioria das pessoas não acreditam em si mesmo, ao contrário. Não é? Elas se deixam levar pelas circunstâncias da vida. Né? E isto gera muito maior sofrimento do que geraria normalmente se a pessoa confiasse nela. Não, isso vai passar e eu vou vencer. Havia um comunicador na Rádio Bandeirantes, se não me falha a memória, e eu não vou lembrar muito bem o nome dele agora, mas ele fazia aquela parte de horóscopo. Isso não é verdadeiro, é claro, né? A astrologia, a astronomia é verdadeira, mas a astrologia é uma bobagem muito grande. Mas, de qualquer maneira, esse sujeito falava assim, uma frase que todos os dias ele repetia. Eu, quando era criança, a mamãe ouvia esta emissora e eu ouvia este sujeito, e aquilo me gravou. E uma frase extremamente importante dizia assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Essa é uma mensagem extremamente importante, porque ele infundia otimismo nas pessoas. E através dessa frase ele dizia assim: confia em você mesmo. Repita isso para você, para que você estimule o seu pensamento, você estimule a sua alma, o seu espírito, a encarar a vida com galhardia, sabendo que você é filho de Deus e você é o grande vitorioso dessa história. Uma vez que, estudando a doutrina espírita, nós aprendemos que nós estamos aqui e que, se existe um destino, não existe destino, mas se existisse um destino, o nosso destino é a felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes. Mas o homem, e quando eu falo homem, eu estou me referindo à humanidade, não acredita nisso, não é? Pelo contrário, duvida de si mesmo, duvida da vida, duvida da existência do Criador, é materialista, se deixa levar pelas circunstâncias, e etc. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Olha que importante somos nós. Nós fazemos parte, ou somos parte, ou temos importância em fazer parte da obra do Criador. Cada um de nós, espíritos encarnados neste planeta, ou em qualquer outro planeta, mais atrasado que o nosso, espíritos de um planeta primitivo, ou superiores ao nosso planeta, temos a nossa parte de responsabilidade na criação, na obra de Deus. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. E aqui tem um ensinamento importante que fica aqui escondido no meio dessas palavras, em harmonia com a matéria essencial do mesmo. O que significa isso? Que nós tomamos um perispírito composto das partes essenciais de cada planeta, os componentes essenciais de cada planeta, e um corpo físico composto com essas mesmas partes essenciais. O perispírito, ele é sutil e o corpo é denso. Mas os dois estão em consonância com o planeta. Isso significa, a importância disso é dizer o seguinte: em outro planeta, nós teremos um perispírito diferente e um corpo diferente. Não é? Isto para nos ensinar o seguinte: a semelhança que o Velho Testamento atesta que o homem tem com Deus, não é pelo corpo físico, mas sim pelo espírito. Porque se nós mudamos de aparência a cada planeta que nós residimos,
E se nós mudamos de perispírito a cada planeta que nós residimos, a memória, a inteligência, o pensamento não está nem no corpo, nem no perispírito. Está sempre e tudo no espírito. O espírito é a parte importante. Matéria é carne que apodrece, é corpo que apodrece, é corpo que deixa de existir, ou que existe temporariamente em função das necessidades do espírito e não da matéria. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral também progredir. Então, nós concorremos, malgrado a nossa falta de confiança em nós mesmos, na vida e no Criador, nós concorremos para a obra geral. Somos seres gregários. A sociedade cobra de cada homem aquilo que ela deve cobrar. E nós cobramos da sociedade a ajuda que nós precisamos de cada um para viver melhor e para sermos pessoas melhores. Somos seres gregários, não vivemos isoladamente. Né? Viver isoladamente é para pessoas egoístas. Né? Nós temos que viver em conjunto com as outras pessoas e extrair daí o máximo de proveito possível em benefício geral, em benefício próprio e em benefício geral. Né? E Kardec acrescenta a seguinte explicação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Então não existe ponta solta, né? É isso que Kardec quis dizer. Não existe nada por acaso. É isso que Kardec quis dizer. Tudo se encadeia, tudo está ligado por elos um ao outro, dentro da criação, dentro da natureza. Com alguma dúvida aí a respeito daquilo que a gente acabou de conversar? E acredito que também dentro das relações, né, interpessoais, né? Eu acho que não há ponta solta também aí, né? Não, em hipótese alguma. Né? Não só na concepção e na formação da família, como também na concepção e na formação das relações, né? Sem dúvida, sem dúvida. Está tudo interligado, né? Não há nada solto, não há nada criado por acaso, não há nada neste mundo por acaso, né? Lá a folhinha que cai da árvore, né, ela tem uma função. Ela deixou de existir como folha e passa a ser adubo para a própria árvore, para outras folhas que irão nascer, né? Assim somos nós, né? Nós vimos aqui ao mundo, de certa forma, para adubar a terra também. Adubar com a nossa inteligência, adubar a terra com os nossos procedimentos, adubar a terra com os bons exemplos, adubar a terra com tudo aquilo que a gente pode fazer de bom ou de bem para nós e para o nosso próximo. Não é? Assim tudo está na natureza ligado dessa forma. Não é? A parte colocou perfeita colocação. Quem pensa é o espírito. A Tatiana disse boa noite. E a Rosemary disse verdade. A Daniela disse boa explicação. Ok. Se houver alguma dúvida naquilo que a gente vai conversando, nós não temos pressa nenhuma, absolutamente nenhuma. Tá? Então a gente pode retornar, a gente pode rever, a gente pode explicar novamente, para que não fique nenhuma dúvida, para que a gente não passe para outras perguntas sem entender a anterior. Questão de número 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Resposta. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Então, quem segue o caminho do bem vai progredir mais rapidamente. Mas isso não o exime de passar pelas encarnações. Vai passar mais rapidamente, mas vai passar. Vai ter que seguir o caminho das encarnações. Vai ter que passar pelas vicissitudes da vida,
pelas doenças, pelas guerras, pelas misérias, pela violência, por tudo aquilo que nós conhecemos deste mundo. O que nós não podemos fazer é nos apegar a isso. Nós não somos isso. Aí é que fica difícil, muitas vezes, das pessoas entenderem. Nós não somos isso que o mundo mostra. O ser humano é temporariamente mau. Temporariamente, por pior que ele seja. Então, tudo isso que a gente vê aqui na Terra, essa violência que a gente vê, as guerras, tudo isso que a gente vê é apenas temporário. Quando Kardec fala, olha, vocês tomam o todo pelo planeta de vocês, ele quer dizer exatamente isso. O nosso planeta é como se fosse um bairro sórdido de uma grande cidade. A periferia de uma grande cidade. Normalmente, na periferia, há o quê? Pobreza, miséria, fome, violência, tudo aquilo que a gente conhece. Nós somos isso. O nosso planeta é isso. A periferia do universo. Agora, dizer que por isso todo o universo é como nós somos, muito pelo contrário. Não é? Há planetas, por exemplo, nós temos isso no nosso sistema solar. Júpiter, por exemplo, é um planeta de espíritos felizes. Não é? Basta se reportar a revista de 1858, quando ele estuda Júpiter, não é? Quando ele recebe informações sobre aquele planeta, para a gente ver o que é o planeta Júpiter. Onde a missão, a encarnação dos espíritos tem por objetivo vir a planetas como o nosso, ensinar o bem, estimular o bem, inspirar o bem. Não é? Então, isso tudo que a gente vê é passageiro. Se nós fizermos a nossa parte, trabalharmos bem, procurarmos o caminho do bem e procurarmos os bens espirituais, ao invés de só procurarmos os bens materiais, nós passaremos mais rapidamente por aqui e poderemos ganhar o direito de viver num mundo feliz ou num mundo melhor que o nosso. Não é? Quando as pessoas que ainda não acreditam nisso, as pessoas que veem o mundo como elas veem, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como é aquele sambinha lá e tal, entendeu? As pessoas que vivem assim, elas vão ter que viver mais vezes, vão ter que passar por aqui mais vezes, até ganhar uma coisa chamada maturidade do senso moral. Sem maturidade do senso moral, não há como entender essas coisas que eu estou explicando. Só a maturidade do senso moral faz com que as pessoas entendam a necessidade de progredir espiritualmente. A partir daí, a partir do momento que ela entende isso, não há mais retrocesso. Ela não consegue mais voltar para trás. Pense em cada um de vocês. Vocês conseguiriam fazer o que faziam há 10, 15, 20 anos atrás, com o pensamento, com os atos? A gente não consegue. A gente muda. A gente amadurece. A gente entende o que é necessário ter qualidade de pensamento, qualidade de atitudes. Então não há mais o retrocesso. Então é daí para frente, eu digo, é de baixo para cima, como um meteoro. O espírito vai progredir meteoricamente, porque ele entende essa necessidade. Ele vai desejar isso. E quando nós desejamos ardentemente, nós fazemos. Nós trabalhamos, lutamos e fazemos. Por que Jesus de Nazaré, né, com a sua grandeza espiritual, se permitiu encarnar num planeta como o nosso? E enfrentou tudo o que enfrentou? Porque ele sabia que, fazendo tudo aquilo, ele progrediria mais como espírito, embora eu penso que Jesus já era um espírito perfeito, mas a perfeição não exime o espírito de adquirir conhecimento, porque ninguém tem o conhecimento absoluto, é sempre o conhecimento relativo, então o espírito está sempre aprendendo, não é? E também beneficiar os seus irmãos, que é o que nós fazemos, malgrado a nossa vontade. Mesmo que você não queira, mesmo que nós não queiramos, nós favorecemos o nosso próximo. Com as atitudes corretas e com as atitudes incorretas.
Porque as atitudes incorretas servem de parâmetro para o próximo não fazer aquilo que você está fazendo, ou que nós estamos fazendo, ou que alguém está fazendo. Então nós estamos ajudando de alguma maneira. Porque isto é presumido pela lei de Deus, pela lei da reencarnação, que é uma lei natural, pela lei do progresso do espírito, ou, como alguns gostam, da evolução, que é uma lei natural também. Pela imortalidade do espírito, que também é uma lei natural. Pela lei de causa e consequência, que é uma lei natural. Pela lei do livre-arbítrio, que é uma lei natural. Nós temos a liberdade de ação, mas nós respondemos com essa liberdade, nós respondemos para a lei de causa e consequência. Não tem outra maneira. Não há outra forma. Somos livres para agir, mas a cobrança desse ato é imediata. Quando não imediata, logo em seguida, logo posteriormente, nós iremos arcar com essa responsabilidade, não é? E nessa encarnação. Ou numa próxima, também não faz muita diferença, porque o tempo para o espírito é linear, é diferente do tempo para a gente, né? Não importa se nessa ou numa próxima, certamente ele vai arcar com essa responsabilidade. A Rosemary da Silva diz, é isso aí, onde até o próprio corpo pede isso, é verdade. Tatiane Guerreiro da Costa, até quantas vezes um espírito pode reencarnar? Olha, Tatiane, para te responder essa pergunta, eu precisaria do documento de cada espírito, né? Quantas vezes ele já reencarnou, quantas vezes ele vai reencarnar, né? Porque ninguém sabe até quantas vezes o espírito pode reencarnar ou deve reencarnar. Depende muito de cada um, né? Depende do que cada um faz, depende como cada um procede, depende de quanto cada um está disposto a abrir mão, né, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua prepotência, do seu orgulho, e empenhar-se no caminho do bem para poder diminuir o número de encarnações. Depende de cada um. Acho que está mais para cada um, né, de per si responder essa questão do que a mim responder essa questão. As encarnações são tantas quantas aquelas que forem necessárias a cada espírito. Deus não exime o espírito da encarnação. No entanto, nos diz assim, se você se empenhar, você vai ter menos encarnações em mundos como esse. Se você for um filho que aceita a orientação, né, se não for o egoísta, o prepotente, o vaidoso, o orgulhoso, você, aceitando a orientação, você vai encarnar menos vezes, não é? Você vai deixar de vir a mundos como esse menos vezes. Mas se você não aceitar a orientação, né, como um aluno rebelde, né, ele vai ter mais dificuldade para passar de ano. Agora, o aluno dócil, aquele que aceita a sugestão dos professores, aquele que aceita fazer a tarefa de casa, aquele que aceita a orientação dos seus instrutores, ele vai mais rapidamente galgar os degraus do ensino que ele está cursando e vai chegar mais rápido ao diploma. Isso é uma comparação muito mal feita com a vida do espírito, né? Porque cada espírito faz o seu progresso de conformidade com o que ele sabe e pode. Tem esse detalhe. Ninguém pode dizer, não, fulano não está fazendo tudo que pode. Às vezes está sim, dentro das limitações da encarnação dele. Dentro das limitações da sua inteligência, da sua moralidade, ou das circunstâncias. Porque às vezes ele sabe, mas não pode. E às vezes ele pode, mas não sabe. Então, o progresso de cada um é diretamente proporcional ao esforço e às circunstâncias. Porque às vezes as circunstâncias não permitem. Ele tem compromissos, ele tem coisas que ele precisa cuidar, que não lhe ensejam a oportunidade de sair daquele marasmo. Mas o que a gente pode dizer, afirmar categoricamente, com absoluta certeza, é sempre temporário os problemas da vida. As vicissitudes da vida, como enfermidade, violência, guerra, e tudo aquilo que a gente vê no mundo é sempre temporário. Sempre.
O espírito, ele não é isso que nós vemos no nosso planeta. O espírito não é eternamente imperfeito. Ele é sempre temporariamente imperfeito. Não é? Então, à medida em que ele se esforçar, se empenhar, no sentido de conquistar os bens espirituais, e esses são nossos, esses ninguém toma. Jesus falou isso, não é? Empenhe-se em adquirir os tesouros do coração, porque essa traça não rói, o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, né, não corrói, e etc. Já os bens materiais é o contrário. Os bens materiais são todos perecíveis. A casa não é nossa, o carro não é nosso, o papagaio não é nosso, a esposa não é nossa, o marido não é nosso, os filhos não são nada que tem aqui nesse mundo é nosso. Nada, absolutamente nada. Somos depositários, não é? Somos depositários fiéis ou infiéis daquilo que Deus coloca à nossa disposição. Apenas depositários, né? Usufrutuários desses bens, uma vez que nós temos que deixá-los aqui pela morte. Né? Então, a reencarnação ela é limitada a isso, ao esforço de cada um, ao empenho de cada um, e à medida que cada um se empenha nesse sentido. Né? Vamos lá. Questão 133 dá. Mas então, de que serve ao espírito seguir o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Por que Kardec faz essa pergunta? Porque o que as igrejas pregam é o seguinte: olha, siga pelo caminho do bem, você está salvo. Siga pelo caminho do bem, você vai para o céu. Isso é uma questão de bom senso. O espírito, depois, mesmo antes de estudar as obras de Kardec, mas depois que você estuda as obras de Kardec, uma coisa que você tira de letra: não existe nem céu nem inferno. Não existe a salvação. Por quê? Porque nós não precisamos ser salvos. Simplesmente isso. Todos estão salvos. Ah, até o Fernandinho Beiramar lá, que está ficando dinheiro, também ele. Também ele. Ah, esses caras que são corruptos aí no governo, também eles. Porque nós somos assim temporariamente. O espírito vai chegar um momento em que ele vai entender a necessidade, vai progredir e vai amadurecer moralmente. Isso pode ser nessa encarnação, na próxima, não importa. Não importa. Mas vai ser. Isso é o que importa. Não é? Quando a gente fala em tempo aqui na Terra, poxa, fulano morreu com 103 anos de idade, nossa, que vida longa. Não é nada 103 anos para o espírito. Ele diz assim: um século do vosso mundo é menos que um relâmpago na eternidade. Se nós pegarmos a velocidade da luz, um relâmpago é o quê em termos de tempo para nós aqui na Terra? Nada. Absolutamente nada. Não é? É isso que significa a vida material para cada um de nós. Então a gente pode entender uma coisa com a mais absoluta certeza: a encarnação é um incidente na vida do espírito, não é um acidente, não. Tá? Nós estamos aqui para sofrer coisa nenhuma, isso aqui não vale de lágrimas, coisa nenhuma, como prega muita religião por aí. É um incidente. Sabe como é que nós vamos lembrar desta encarnação ou de outras que nós tivemos? Como nada. Absolutamente nada. Mesma coisa que aquele dente que você arrancou quando era criança. Você se lembra disso, não? Você pode se lembrar da dor, da cara do dentista que era feia, ou do boticão, né? Lembra do boticão, não? O cara colocava no dente da gente. Você pode lembrar disso. Mas você vai lembrar disso eventualmente. Muito eventual. Ou daquele cortezinho que você fez na ponta do dedo e que ardeu quando você era criança, chega para a mamãe, tá doendo e tal. A mãe passou metiolate, doeu mais ainda, né? Ardeu pra caramba. A gente lembra disso? É claro que não nos interessa. São coisas fortuitas. O espírito aqui na Terra, ele existe. No mundo dos espíritos, ele vive. A diferença é imensa entre viver e existir. Existir é temporário, viver é permanente. Essa é a diferença entre viver e existir. Então, a existência aqui no mundo material, a encarnação,
ela é um incidente na vida do espírito. Nós podemos, futuramente, nos lembrar desta encarnação com muita amorosidade, com muito carinho, né? Porque ela significou progresso para o nosso espírito. Como nós podemos tentar esquecer a qualquer custo, porque ela significou sofrimento. Assim que muitos espíritos se manifestam como crianças, ou como pretos velhos, ou como caboclos, ou como índios, porque naquela encarnação ele progrediu muito. Então, para ele, é muito, muito carinhoso aquela encarnação, e ele se manifesta daquele jeito. Apenas isso. Não existe criança no mundo dos espíritos, não existe mulher, não existe homem. Não é? Somos espíritos. Fica muito difícil para nós, como encarnados, entender isso. Só vamos entender isso estudando a obra de Kardec, estudando a obra dos espíritos superiores, esses ensinamentos que eles nos trouxeram, aí nós vamos infundindo este conhecimento no nosso pensamento e assimilando, entronizando esse conhecimento em nós. Né? Sem esse estudo, fica muito difícil entender isso que eu falei, mas é assim que é. Nós somos homens ou mulheres aqui na Terra, na existência, durante essa existência, com o propósito de gerar outras vidas. Mas no mundo dos espíritos, absolutamente. Existe cor de pele no mundo dos espíritos? Absolutamente. Existe raça no mundo dos espíritos? Absolutamente. Não existe nada do que nós conhecemos aqui. Lá nós vivemos, aqui nós existimos. E muitas vezes mal. Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui. O engraçado é que há muitos que se acham dono da verdade. Isso é próprio do espírito, é próprio da vaidade e do orgulho de cada um. Né? Orgulho e vaidade é o que mais nós vemos aqui. Né? É, aliás, o egoísmo, né? A grande chaga da humanidade, o egoísmo. Muito bem. A resposta dos espíritos a esse questionamento de Kardec, de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem, chegam mais depressa ao alvo, aquilo que a gente comentou. Né? Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. As penas da vida, aquilo que a gente considera punição, nada mais é que fruto da nossa ignorância. É isso que ele está falando aqui. Quanto mais ignorante é o espírito, mais ele sofre. Quanto menos ele confia em si, quanto menos ele confia na vida, quanto menos ele confia no Criador, maior é o seu sofrimento. Eu não estou falando que a gente tem que ser prepotente, porque quando a gente fala de autoconfiança, o cara é prepotente. Não, não é isso não. É confiança. Porque fé é nada mais do que isso. A fé, ela é utilizada, normalmente quando se fala de fé, a gente atribui isso à religião, a Deus, né? A divindade. Mas a fé, ela pode ser atribuída a você mesmo. A confiança em si. Fé é confiança. Quando o cartorário lá carimba no documento, pum, dou fé, o que ele está dizendo? Pode confiar. Esse documento passou aqui pelo cartório, você pode confiar que ele é verdadeiro. Não é isso? A mesma coisa somos nós, os espíritos. Quando nós temos confiança no Criador, nada, eu estou falando de confiança verdadeira, não estou falando de acreditar. Acreditar é uma coisa, e confiar é outra completamente diferente. Eu posso assegurar a vocês que eu não acredito em Deus. Eu sei dele, eu sei das suas leis, eu sei da sua justiça, da sua bondade, da sua misericórdia. Então eu não preciso acreditar nele. Eu confio nele, plenamente, independentemente daquilo que aconteça na minha vida. Eu posso perder a mulher, o papagaio, o carro, o violão, a casa, posso perder qualquer coisa, mas jamais eu perderei a confiança no Criador. Porque eu confio em mim. Eu sou filho dele. Confio na vida, eu sei que eu estou aqui para aprender a ser feliz e confio nele plenamente, totalmente. Então, é isso que o homem precisa entender. O homem precisa confiar. Porque se ele se deixar abater pela própria ignorância e não ir em busca do conhecimento, ele vai sofrer dobrado.
quanto menos imperfeição, desculpe, quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Que cada um pergunte para si se é ciumento, avarento, ambicioso, orgulhoso, prepotente, egoísta. Né? Que cada um pergunte para si. Se a resposta for para qualquer um desses apontamentos que ele fez aqui, for sim, então seu sofrimento está sendo originado aí. Quantas vezes nós pensamos 1 milhão de vezes em perdoar? E quando perdoamos, nós somos invadidos por uma alegria, por uma tranquilidade, por uma estabilidade emocional tão grande que a gente pensa assim, por que eu não perdoei antes? Então, é um exemplo típico daquilo que ele está falando aqui, não é? Nós precisamos aliviar desta nossa existência aqui na matéria esses defeitos que trazem o sofrimento para nós. A inveja, o ciúme, a avareza, a ambição, o egoísmo, a prepotência, o orgulho, essas coisas que fazem do homem aquilo que ele é. Porque a gente assiste esses filmes aí de Hollywood, né? Retratam a vida de traficantes de droga, por exemplo. Os caras, aquele sujeito, aquele colombiano, que foi o maior traficante de cocaína da década de 70, o Pablo Escobar, Gaviria, se eu não me engano, era o último sobrenome dele, né? O Pablo, uma vez, numa determinada feita, ele queimou, literalmente, botou fogo, em $1 milhão para aquecer a filha. Eles estavam num lugar lá, estava muito frio, não tinha, ele estava fugindo da polícia, não tinha como aquecer a filha, ele botou fogo no dinheiro. Você imagina quanta gente morreu, quantas famílias foram destruídas, quantas vidas foram destruídas com a droga dele, para ele botar fogo para aquecer a filha. Então, olha o que é este sentimento da avareza, não é? Isto em larga escala, como foi no caso dele, mas existe esse sentimento em pequena escala. Nós não ajudamos o nosso parente, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho. Às vezes não ajudamos, deixamos de ajudar com palavras. Não é dinheiro, não estou falando de grana, não, estou falando de palavras. Apoio moral. Ele que se dane, não é um problema meu. Enquanto a bomba está estourando no quintal do vizinho, dane-se. Não está estourando no meu quintal. Nós somos assim. O ser humano é assim, naturalmente. Por quê? Porque é ignorante. Por desconhecimento. Não é? Por falta de conhecimento. Nós somos assim. Então precisamos vencer isso. Se nós conseguirmos vencer, e se vencermos um por encarnação, está ótimo. Um só. Escolhe um aí. Né? E vença. Procure vencer esse. Se vencermos esses sentimentos, esses defeitos, né, nós deixaremos de ser atormentados por eles. Alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Não. Para mim, não. Muito bem. Então, vamos passar para o seguinte. O item 2, da alma. Kardec pergunta na questão de número 134, o que é a alma? Resposta, um espírito encarnado. Então, aí neste caso depende da organização. Não é? A união entre espírito, perispírito e corpo forma uma coisa que para o espírita, para o espiritismo, nós damos o nome de alma. Questão 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Resposta dos espíritos superiores. Um espírito. Não é? A gente pode dizer que um ser encarnado e um espírito é a mesma coisa? Pergunta para a classe. É a mesma coisa? Pergunta para mim mesmo. É a mesma coisa? Eu posso responder para vocês categoricamente que, parcialmente. Por quê? Porque um ser encarnado, ele vive submetido
as condições e as leis do mundo material. O espírito não. O espírito ele fica somente submetido às leis de Deus. Ele não está restrito àquilo que o mundo material o submete, ou submete o encarnado. Ele tem liberdade de locomoção, ele se comunica pelo pensamento, ele não precisa de olhos para ver, ouvido para ouvir, e de nenhum outro sensor material para perceber o que está à sua volta. A matéria não dificulta, ele passa por paredes ou por qualquer corpo, até pelo fogo, nada o atinge, e ele não precisa de estar protegido de nada, de telhado nenhum, de ambiente nenhum, porque ele não é perecível, diferentemente do encarnado. Se não estiver protegido por um telhado, alguma coisa que o cubra, ele pode perecer facilmente. Daí, a gente pode destruir, com essa maneira de ver e de pensar que é real, destruir a história das colônias espirituais, que prevê um ambiente para que o espírito esteja. E o espírito não está em ambiente nenhum, o espírito está livre. Quando ele desencarna, né, ele fica em estado de erraticidade, ou seja, livre, sem corpo físico. E não precisa de nada para o abrigar, para nenhum lugar localizado ou fechado para ele ficar. Né? Questão de número 134b. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Resposta sim. As almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo, invisível, e depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então, é uma e a mesma coisa. Encarnado, a alma, mas como espírito ele é completamente diferente do encarnado. Como espírito ele está livre, ele não está submetido às leis materiais, não é? Ele tem total liberdade, até porque, ó, uma das coisas que a gente pode citar, o espírito aprende em horas aquilo que o encarnado leva anos para aprender. Durma-se com um barulho desse. O espírito aprende em horas aquilo que o encarnado leva anos para aprender. Olha que diferença, né? O fato de estar encarnado e o fato de estar desencarnado. O fato de existir, quando se está encarnado, e o fato de se viver, quando se está sem corpo físico. Questão número 135. Há no homem outra coisa, além da alma e o corpo? Resposta, puxa vida, já é quase 8h25. Agora que eu estava esquentando, a coisa está quase no fim já. Há no homem outra coisa, além da alma e o corpo? Resposta, há o liame, que une a alma e o corpo. Ora, eles chamam aqui o perispírito, esse ser semimaterial, de liame. Liame significa ligação, elo de ligação, e não de corpo. Porque o perispírito não é corpo coisa nenhuma. Muita gente confunde isso. Perispírito é uma ligação entre o espírito e o corpo. Qual é o propósito? Permitir que o espírito haja sobre a matéria. Sem esta ligação, sem este liame, que é um fluido, ele não conseguiria agir sobre a matéria. Questão de número 135A. Qual é a natureza desse liame, dessa ligação, desse elo de ligação? Resposta semimaterial. Ora, se ele é semimaterial, ele também é matéria. Ele não é espiritual. O perispírito é matéria. A importância do perispírito para o espírito é grande? Sim, mas ele continua sendo matéria. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por esse meio
ou desculpa, é por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Nós, como espíritos, enviamos ordem para o corpo que age sobre o mundo material e recebe dele, do mundo material, as impressões através desse mesmo liame. O corpo recebe a impressão que transmite para o perispírito e o perispírito transmite para o espírito. Por isso que nós sentimos todas as coisas, percebemos o que está à nossa volta, sentimos calor, frio e todas as coisas que envolvem o mundo material. Kardec acrescenta a seguinte explicação. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais, e animados pelo mesmo princípio vital. Nós estudamos lá atrás o que é princípio vital. É aquilo que dá vida ao corpo. É um fluido específico que dá vida ao corpo. Questão de numerárias. Item número 2. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E terceiro, perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, no fruto, a semente, a polpa e a casca. Por isso que o espírito, ou perispírito, é chamado de perispírito, como o perisperma, né, para alguns frutos. Né? A última questão para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Questão de número 136. A alma é independente do princípio vital? O espírito encarnado é independente do princípio vital? Resposta: o corpo não é mais que envoltório. Sempre o repetimos. Corpo é uma veste que o espírito usa para se disfarçar no mundo material. Ele encarna disfarçado. Qual a necessidade disso? De nós não nos defrontarmos contra os inimigos do passado. Se nós encarnássemos com a mesma aparência sempre, ia ser uma briga pior do que já é. Porque aí nós seríamos reconhecidos. Né? Olha o malandro. Olha o pilantra aí, ó, está encarnado outra vez. Já imaginou a briga que seria? E, no entanto, nós encarnamos em corpos diferentes. Né? A cada encarnação, um corpo diferente, que é para nós termos a possibilidade de nos irmanarmos com os nossos irmãos e refazermos, né? Acertarmos, apararmos as arestas do passado. Mas o corpo é sempre uma veste secundária, de importância secundária, que apodrece. Chega um momento que ela perde a utilidade. Né? Ela vai diminuindo a sua vida útil, diminuindo, como uma máquina qualquer, diminuindo a sua vida útil, chega um momento que ela perece, ela fenece, ela acaba, ela é destruída por um fenômeno biológico chamado de morte, né? Mas que daí permanece, não é? O espírito. Apenas o corpo desaparece. Apenas essa veste temporária desaparece. Mas nunca o espírito, que carrega consigo o seu perispírito. Este liame, esta ligação entre corpo e espírito. Vamos anotar aqui a questão de número 136A para nós retomarmos no próximo encontro de estudos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Está entre uma coisa e outra, meio termo. Parte. Muito bom os estudos, como sempre, meu querido. Obrigado por mais esta oportunidade. Eu que agradeço, viu? E agradeço a todos vocês que aí estão. É sempre um prazer muito grande, o Alexandre e todos vocês do grupo aí, né? Da mesma forma, né? É sempre um prazer muito grande. Mas nós podemos usar aí algum tempo para discutirmos o assunto desta noite. Se alguém tiver algum
comentário, alguma pergunta, alguma dificuldade, alguma coisa que for mal explicada, a gente pode utilizar o nosso tempo aí, que nós temos, bom, já expirou, 20 horas e 30 minutos. Vamos fazer a nossa prece, depois a gente continua batendo papo, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade que tivemos essa noite de estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos. Queira a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a força e a coragem necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.